nos campos de Francisco Beltrão, onde o sol nasce e traz calor ao coração. Gente simples, de alma generosa, povo que acolhe, gente virtuosa. Povo que inspira, cidade que acolhe, Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber, cidade querida, jamais vou esquecer. Nas ruas tranquilas, histórias a contar, cada sorriso, um abraço, um lugar pra ficar. Entre amigos, sempre a celebrar nossa cidade, nosso lar, nosso altar. Povo que inspira, cidade que acolhe, Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber, cidade querida, jamais vou esquecer. No entardecer, vejo a vida florescer, nosso canto, nossa fé, um novo amanhecer. Na paz do teu ser, quero sempre viver, Francisco Beltrão, com você quero crescer. Povo que inspira, cidade que acolhe, Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber, cidade querida, jamais vou esquecer. Francisco Beltrão, cidade de inspiração, seu povo querido sempre no meu coração. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer, é uma honra estar aqui no nosso podcast número 1, Elas, uma Conversa e Cia. Eu sou Lucilene Gittler e quero trazer para vocês pessoas inspiradoras, pessoas que reflitam a sua história, a sua essência, tragam inspiração para a vida de todos nós. E hoje eu trouxe essa minha convidada, que é essa mulher maravilhosa, é a Thali, que é uma mulher incrível, uma mulher que me trouxe muito conhecimento sobre fé, sobre família, sobre Deus, sobre amor, sobre mesa, né? A Thali foi minha mentora do Experiência do Lar e a Thali também é pastora. E hoje ela vai contar um pouco da história dela aqui para nós. Boa noite, Thali. Tudo bem com você? Tudo bem, Lu? Boa noite, pessoal. Para mim é um prazer, né? Uma honra estar aqui partilhando com vocês um pouquinho também desse tempo de mesa, né? Exatamente. Eu quis trazer um pouquinho de mesa aqui para nós, não é mesmo? Trouxe, e quando eu estava arrumando, eu lembrei das flores. Aí eu pensei, nossa, mas eu não tenho flores em casa. Aí passei lá na minha mãe, peguei umas florzinhas e arrumei esse vasinho. Tá maravilhoso. E é sobre isso, não é mesmo? Sim. Eu lembrei muito do que você falou, que tinha que fazer com o que tem em casa. Sobre usar o que tem. Exatamente, usar o que tem. E como foi enriquecedor para mim, para minha casa, para minha família. Sim, que às vezes a gente quer só fazer quando tiver coisas maravilhosas, extraordinárias, e às vezes o pouco que a gente tem é o suficiente. Exatamente, né? Exatamente. E foi um momento lindo, né? Foi um momento incrível. Sim. Mas nós vamos chegar lá. Eu quero, Thali, que você conte para mim um pouquinho da tua história, de onde que você vem, que você tem esse sotaque, sotaque lindo. Quero que você me conte. Sim, eu sou Thaliane Moraes, né? Todo mundo conhecida por Thali. Sou de Recife, sou nordestina, estou morando em Pato Branco, vão fazer 8 anos esse ano
que a gente veio. Meu esposo veio a trabalho, daí eu vim junto. Na verdade, ele veio na frente e depois a gente veio. Sou cristã, né? Já falou que eu sou pastora, né? Fui consagrada, né? Na verdade, há pouco tempo, mas já exerci esse trabalho com mulheres. E sou mãe, tenho 2 meninas, sou casada, nós estamos juntos no total, assim, há 20 anos. E eu tenho uma menina de 12 anos e tenho outra que tem 8. 2 meninas. 2 meninas. Uhum. E como que foi, assim, essa decisão de vir para cá, pro sudoeste do Paraná? Sim, meu esposo, ele tinha um casal de amigos em comum, que ele já morava em Pato, na verdade, ele estava morando, e convidou o nosso amigo para vir para Pato, né, para trabalhar, porque ele disse, Pato Branco, né, sobra emprego, né, acho que até hoje é assim, né, e disse, vamos trabalhar. E a gente estava num momento da nossa vida que a gente estava querendo algo novo, sabe? Estava precisando de algo novo. A gente tinha passado por muita coisa, assim, em relação com pessoas, né, lá, e realmente estava precisando de algo novo. E quando o nosso amigo recebeu essa proposta, aí ele disse, vamos comigo, se tu for, eu vou. E ele disse, não, eu vou. Aí decidiu vir. Os dois compraram a passagem e no dia, acho que um dia antes da viagem, a mãe do nosso amigo sofreu um acidente doméstico e ele não pôde vir. Daí meu esposo veio sozinho, né? Esse casal que era amigo dele acolheu. Ele passou, acredito que uns 20 dias na casa deles, depois ele começou ele locou uma casa e a gente veio depois disso. E até hoje esses nossos amigos nunca vieram, né? Só foi até hoje. Só foi, acho que só foi mesmo assim, pra gente poder vir, sabe? Pra gente estar aqui. Era pra ser. E a vinda pra cá, pro Sudoeste, foi realmente muito de Deus, assim, sabe? Porque eu nunca imaginei. A gente vivia uma vida, sabe quando você diz assim, que você só abre sua visão quando você sai de determinados ambientes, e a gente vivia dessa forma, a gente vivia uma vida muito, muito fechada. Vamos dizer assim, sabe quando coloca aquele tapume nos cavalos, sabe, para que não olhe para o lado, a gente vivia assim. Vivia para a igreja, praticamente, só para a igreja. E trabalhava, mas a nossa visão era muito limitada. E quando a gente chegou aqui, a gente viu, de certa forma, que tinha um mundo, sabe? Que dava para ser conquistado. E a gente veio nessa, né? A gente veio muito magoado, muito ferido. A gente não queria muito saber de igreja. Muito menos de pessoas, de estar junto, porque a gente sempre foi muito de estar com muita gente, de casa cheia. E a gente chegou num momento aqui que a gente disse, não, agora a gente vai trabalhar, né? Agora a gente vai conquistar o que tiver que conquistar dos nossos sonhos e deixa a igreja para lá. Meu esposo, eu nunca imaginei de ser pastor, até esse título, até hoje eu me constrange em falar. Mas ele sempre foi, só que ele chegou aqui, ele disse, não quero nem que ninguém saiba. Então ele excluiu rede social, apagou todas as fotos para que ninguém soubesse de nada, sabe? E realmente foi um recomeço. A gente passou acho que 1 ano mais ou menos ali trabalhando. Eu trabalhava com meu pai lá em Recife, trabalhava com meu pai. Ele é produtor cultural, então a gente trabalhava com eventos. E quando minha menina nasceu, a gente viajava muito. Então eu comecei a perder muitas coisas do crescimento dela. Então foi quando eu decidi parar, né, de viajar, de sair, e fiquei em casa. Só que a gente que é acostumado a não parar nunca, né, a trabalhar, comecei a trabalhar desde os meus 14 anos, assim, em eventos, saindo. E quando eu parei em casa, eu disse, não tem como. Aí inventei de fazer coisa para vender em casa. Então comecei a fazer sobremesa, colocava no Facebook, e foi assim que comecei na parte dos doces, né? Que eu nem falei sobre isso, né? Mas eu sou empresária, eu tenho uma confeitaria em Pato Branco, tenho também uma loja de donut, né? Na verdade, um ateliê a princípio. E comecei assim. Daí, quando ele veio para cá, a gente veio realmente para recomeçar, né? Então, eu já fazia alguma coisa lá e eu disse, não, aqui eu vou tentar também. E quando a gente chegou aqui na cidade, a gente começou e, assim, em 6 meses eu já estava com café. Tipo, foi um boom, assim. Em 6 meses...
eu nunca imaginei na minha vida, assim, ser empreendedora, de montar nada, porque realmente a gente tem uma visão muito limitada, sabe? Então, isso pra gente foi realmente, assim, um mover de Deus. E realmente Deus respeitou esse nosso tempo, sabe? A gente não tinha cobrança nenhuma, a gente até visitava uma igreja ou outra, assim, mas ficava muito em casa. E eu digo que foi um dos meus encontros maiores, assim, com Deus, assim, de realmente, porque depois todo mundo começou a trabalhar, né? Meu irmão veio junto, minha cunhada também. E todo mundo trabalhava, eu ficava só em casa com a minha mais nova, que a minha mais velha também já ia para a escola. E eu me via sozinha. Então, foi nesse momento que realmente comecei a colocar em prática a questão de oração. Porque, às vezes, a gente achava que oração... Na verdade, eu, né, tinha isso como muito mecânico, sabe? De achar assim, vou orar aqui, né, tá tudo certo. Mas quando eu vi a simplicidade, porque às vezes a gente acha que para você falar com Deus, para você ter esse acesso a Deus, precisa de ritos e palavras bonitas e coisas prontas. E pelo contrário, Deus ele só quer ouvir o nosso coração, sabe? Não precisa de nada, né? Só precisa ser você, né? E por incrível que pareça, depois de muitos anos que eu vim ter esse tempo com Deus, e a gente foi ressignificando muitas coisas, sabe? E depois de um ano, mais ou menos assim, foi quando a gente começou a ir mesmo para a igreja, aí veio a pandemia, né? Que deu uma parada também, que eu acho que também foi muito necessário, né? Para a gente também parar um pouquinho, analisar, Se olhar, encontrar, né? sim, olhar para nossa vida um pouco. Eu acho que teve gente que se encontrou e teve gente que se perdeu, né? Na pandemia. E a gente foi uma das que se encontrou nesse tempo. E foi quando começou o pessoal a descobrir, né? Tipo, ele é pastor, aí começou. E começou a querer nos dar um grupo pequeno, né? Que é célula, né? Que são pequenos grupos que se reúnem nas casas para falar de Deus, né? Para falar da palavra. E meu esposo pegou esse grupo. Só que quando ele pegou no grupo da igreja que a gente congregava, aí ele pegou e a igreja não poderia ter célula mista, né? Tinha que ser homens e mulheres separados. Só que eu disse a ele, você que aceitou, você que se vire. Eu não aceitei nada. E eu não tenho compromisso nenhum com essas mulheres, porque, como eu te falei, né, a gente veio de um contexto que eu era um lugar que era muito, muito magoada por mulheres, sabe? Em relação de contexto de igreja mesmo ali. E passou o tempo, a gente ficava, todo mundo recebia, todo mundo sempre gostei de receber, recebia, abraçava, acolhia, mas questão da palavra era só ele. E quando chegou um tempo que eu comecei a ver a necessidade, porque as mulheres começavam a procurar e eu via que assunto de mulher é diferente, né, de homem, sabe? E começou a mover o meu coração naquilo. E foi quando eu disse, não, tá, eu faço separado. Aí a gente começou a separar em casa, né? Meu esposo ficava na cozinha, que tinha menos homens, e eu comecei a ficar na sala de casa. E foi assim que surgiu também esse cuidado com mulheres. Foi assim que surgiu, comecei a pegar amor, por isso que eu falo que a mesa cura, porque foi através da vida delas que Deus ele me curou de muitas mágoas, muitas feridas. A gente sabe que no nosso dia a dia, né, no ambiente de trabalho, em qualquer ambiente que a gente vive, de certa forma, há esse problema, né, de mulheres, sabe, de querer, né, de competir, de querer, sabe, e isso acaba que você vai se ferindo, você vai se fechando para algumas coisas. Só que eu vejo muito nesses últimos tempos, assim, com esse tempo de mesa, depois veio experiência na minha vida que eu também nunca imaginei, sabe, eu vejo que Deus, ele também está se ressignificando isso, né? Ele está trazendo mulheres para perto, colocando mulheres juntas para que a gente possa ver que nós somos aliadas, sabe? Sim. A gente vê isso, que Deus ele tem unido. Para curarmos e sermos curadas, não é mesmo? Eu falo muito isso. Até antes eu estava comentando com o Cadu. Eu percebi que no ano passado Deus me colocou em lugares para curar e ser curada. E lugares com muitas mulheres. Porque eu também trouxe mágoas de mulheres e via muito assim, mulheres só querem julgar as outras, condenar, falar mal. E não é sobre isso. Elas também precisam ser curadas, por isso que elas querem te atingir, não é mesmo? E isso é muito interessante, essa visão que a gente tem que ter diferenciada, sabe? Porque nós não temos que ser mais uma que vai julgar, que vai condenar, não é mesmo? Mas que história linda, que história incrível. E
Como que como que foi a experiência do lar? Como que você conheceu a experiência do lar? Eu, pelo Instagram, né, eu conheci a Dev, que é a autora do livro. E eu me encantei com a história, porque eu adorava assistir os vídeos dela, por ser uma mulher mais idosa, né? É bom, eu gosto de ouvir, porque há sabedoria, né? Há sabedoria na idade. A idade não só nos traz rugas, né? Mas nos traz muita sabedoria. E eu amava ouvir a Dev, foi quando eu conheci o livro. E o livro dela, só que eu nunca cheguei a comprar, porque eu sabia que tinha que ter uma mentoria. E tem uma igreja uma igreja na nossa cidade que ela dá a mentoria. E aí, do nada, assim, uma amiga minha disse, Thali, vai abrir tal dia, vai ser, acho que de 1 hora da tarde, fica ligada, porque vai rápido as vagas. Daí eu fiquei lá clicando, aí eu avisei para as meninas, né, que hoje caminham comigo, eu disse, gente, vai abrir a vaga, então vamos fazer. Porque, assim, a gente faz 1 ano que a gente se desligou dessa igreja, que a gente ficou por 6 anos. E a gente está como igreja primitiva, né? A gente está como igreja doméstica. A gente está com a igreja em casa, né? A gente quer fundamentar, sabe? A gente quer fundamentar, quer começar com raízes profundas. A gente quer realmente que Deus ele possa ministrar o nosso coração, porque não adianta. A gente até poderia, sabe, abrir um lugar, comprar tudo, deixar tudo pronto, porque seria só mais uma. A gente não quer ser só mais uma, a gente quer realmente ser uma igreja que cuida. Então, por isso que a gente tá com os nossos. Então, a gente está em casa, a gente tem os nossos encontros semanais, mas a gente fala a nossa pequena comunidade, né, que realmente, né, é uma pequena comunidade, tá como a igreja de Atos, né, que começou de casa em casa, e o evangelho ele era bem estabelecido, sabe, era firmado. Se você ama mesmo, se você cuida de verdade. Então a gente está caminhando dessa forma e pretendemos ficar desse jeito, sabe, de estar assim. Tava falando Da experiência do lar. sim. Daí eu falei para as meninas, né? Eu disse, gente, já que a gente tá, né, só se encontrando nas terças e nas quintas, vamos fazer todo mundo na segunda, porque eu acho que vai ser algo que vai agregar pra gente. Daí, todo mundo lá, né? Quando deu meio de pouquinho, eu disse, mandando para as meninas mensagem, aí eu disse, gente, fica ligada aí para não perder a vaga. E acabou que todo mundo se inscreveu, né? Acho que a gente tava, acho que em 7 meninas, assim. E só eu que consegui entrar. Nenhuma delas conseguiram. Aí a gente tudo frustrada, porque queria fazer junto, né? Aí elas disseram, não, então vamos fazer assim, tu faz e depois tu dá pra gente. Eu disse, então tá. Então eu faço e depois a gente faz junto. E pronto, aí foi quando a gente já estava nessa ideia de fazer dessa forma. Só que coincidiu de ser quase em dezembro. Então, dezembro é uma loucura, né? Final de ano, o pessoal trabalha com comércio. Então, fica muito difícil. Aí foi quando eu conheci a Aline na mentoria, maravilhosa, a Aline da Bombocada aqui em Beltrão. Ela é preciosíssima. E a Aline, eu postava algumas coisas assim aleatórias do livro e ela ficou curiosa e a gente começou a conversar. E a Aline disse, e se eu conseguir as meninas aqui em Beltrão, tu faz? Aí eu disse, faço. E vim para Beltrão com a cara e coragem, assim. E assim, gente, foi muito de Deus, assim, conhecer vocês, foi muito de Deus. E foram um tempo, assim, muito de cura, muito de... Sim. Nossa, foi um tempo incrível. Sim. E a gente ficava ansiosa esperando a próxima segunda, Sim. né? E saíamos de lá à tarde da noite. Ai, mas era muito bom, era muito gostoso. Sim. E quando eu vejo sobre experiência, eu vejo não necessariamente quando eu fiz, mas eu acho que na primeira vez que eu ministrei com vocês, né? Porque a gente ia junto, é uma mesa, não é uma mesa, um monopólio, né? Todo mundo fala, sabe? Sim. É realmente uma partilha. E quando eu comecei ali, sabe, parece que me veio toda a minha história, tudo que eu passei, todas as coisas, veio à tona e eu disse, era para ter acontecido, sabe? Era para ter acontecido porque eu precisava estar nesse lugar e dizer assim, esse lugar me curou, né? Mulheres me curaram e agora eu posso trazer isso para vocês. Experiência é muito disso, né? A gente fala que a experiência, ele é um olhar para dentro. A gente vê que muita coisa tem se perdido nos nossos dias, nessa geração, né? Nesse século. Muita coisa, né? Princípios básicos têm se perdido e o experiência ele veio para isso, sabe? Para que mulheres olhem primeiro para elas, para dentro delas e depois para os seus lares, porque a gente vê que mulheres elas são a base de uma sociedade.
A gente vê que as mulheres, elas são, quando a Bíblia fala, né, que nós somos auxiliadoras, é justamente porque sem a gente tudo desanda, realmente, sabe? Exato. Tudo desanda, a nossa casa desanda, o meio social desanda, os nossos filhos, tudo desanda, o marido desanda. Então, se a gente não tá bem com a gente mesma, a gente sai arrastando tudo junto. E a experiência é esse chacoalho, sabe? De dizer assim, ó, vem cá, né? Vem, que tu é preciosa, que Deus, ele tem algo maravilhoso para você. E não é pesado, né? Porque hoje em dia a gente está sobrecarregada, pesada, estressada, mas porque a gente carrega coisas que nem precisava carregar. E a experiência vem, parece que é para tirar esses fardos, né, dos nossos Sim. ombros e dizer, ó, você não precisa carregar isso, né? Você não precisa, solta um pouquinho, né? Tem coisas que são mais importantes, né? A tua casa é mais importante, teus filhos são mais importantes, sabe? Primeiro dentro, né, para depois fora. Por isso que eu falo que é primeiro em nós, né, e depois através de nós, porque se a gente não estiver bem, sabe? Não tem como a nossa casa tá bem, como ao redor da gente tá bem, nosso trabalho tá bem, porque a gente precisa estar bem. E entender realmente esse nosso valor. E experiência é isso, né? É esse olhar para dentro, da gente olhar para dentro da gente e saber que tem valor, né? Por mais que a gente tenha ouvido, né, que não, mas tem valor, a gente tem Sim. valor. Eu costumo usar uma frase que eu falo que a gente tem que usar como usar como uma metodologia de vida. Primeiro eu, depois o mundo. Sim. E é muito importante, né? Primeiro você tem que se olhar para você, olhar para dentro de você, se amar em primeiro lugar. Eu participei de um evento no sábado que era Mulher Segura o nome. E eu tive uma pequena fala e eu falava sobre isso, sabe? Sobre a importância de você se amar, de você se olhar no espelho e falar para aquela pessoa que está ali do outro lado do espelho que é você. Você é a pessoa mais importante do mundo. Primeiro você. Sim. Se amar. Hoje nesse tempo, a gente se culpa, né? Tipo, se eu descansar durante uma tarde, eu me culpo, né? Se eu for numa academia e eu me culpo, gente, a gente tá numa geração que a gente olhar pra gente, a gente se sente culpada por estar se cuidando. E não, tem que acabar com isso. A gente tem que saber que não. Que se nós não estivermos bem, né, tudo não vai estar bem. E de Exato. realmente se amar. Até a Bíblia fala sobre isso, que a gente tem que amar o nosso próximo como a gente se ama. Então, como que a gente vai amar o outro se a gente não se ama? Exato, Sabe? exatamente. Tem que primeiro olhar para dentro. Por isso que fala, né, corpo, alma e espírito. Né? Tem que estar alinhado. Se o nosso corpo ele não tiver bem, a nossa alma e nosso espírito não vai estar, né? Se a nossa alma, né, que são as nossas emoções, não tiver bem, o nosso corpo e o nosso espírito também não vai estar. É um conjunto, sabe? E a gente tem que olhar realmente para dentro da gente. É isso, acho que experiência é sobre isso, sabe? Primeiro em nós, né? Para depois ser Sim. através de nós. E para mim, assim, viver a experiência do lar foi algo... E o momento que aconteceu, porque eu estava vivendo muitas coisas, eu estava fazendo muitas mentorias ao mesmo tempo, e eu não entendia por que eu fui lá também. E depois tudo fez sentido. Porque aí que eu entendi que eu precisava me dedicar à minha casa, ao meu lar, à minha família, em primeiro lugar, sabe? E foi incrível, assim, porque fez eu abrir minha mente e entender que eu precisava desse momento, estar próxima da minha família, porque, imagina, eu tenho o Arthur, ele tem 3 anos. Sim. E eu estava muito afastada de casa, porque sempre no trabalho, aquela correria, né? E eu percebia que o Arthur, ele estava muito carente de mim, carente de mãe, carente de, sabe? E eu conciliando o CLT com a consultoria de imagem e curso e treinamento e aí eu parei e tudo fez sentido. Aí eu falei, não. Foi ali que eu tive a virada de chave, sabe? E graças a Deus as coisas estão acontecendo. Hoje eu consegui largar a CLT, trabalhar só com a consultoria de imagem e tudo tá dando certo, tudo tá caminhando, porque sim, é o que Deus quer, sabe? Sim. E faz parte do meu propósito. Entender, ouvir mulheres e participar, curar mulheres também. Sim. Porque a cura, ela acontece de dentro para fora. E quando eu falo que a consultoria de imagem, ela vem muito... É muito sobre isso, sabe? Sobre você entender por que aquela pessoa chegou a tal ponto. Sim.
sabe? Você dar a mão, você estender a mão, você não julgar. Ou muitas vezes você apenas ouvir. Isso é tão importante. Hoje a gente está vivendo num modo tão acelerado que muitas vezes as pessoas elas só querem que você as escute, Sim. sabe? E é tão difícil isso, né? Você simplesmente ouvir a pessoa, não julgar, não falar, não opinar, só ouvir. É tão importante. Sim. Porque às vezes a gente nem quer uma opinião, só quer ser ouvida. Né? Exatamente, Aham. exatamente. E como é importante isso, né? Sim. Mas eu tenho certeza, né, que Deus tem alinhado. A gente tem visto mulheres se levantado em relação a isso, né? Mulheres olhado umas para as outras como esse lugar de apoio. Né? E eu acredito que isso vai se intensificar ainda mais. Amém, que seja assim, né? Não é mesmo? Thali, então você nasceu lá no Recife. Como Sim. que foi a tua infância? Me conte. Tive uma infância feliz, né? De um lar não disfuncional, porque minha mãe fez tudo ser funcional, né? Minha mãe é maravilhosa. Mas meus pais se divorciaram, eu tinha 9 anos, não, menos. Acho que tinha 7 anos quando meus pais se separaram. Mas assim, minha mãe, sabe que minha mãe era é demais, minha mãe é maravilhosa. E meu pai trabalhava muito, então era muito ausente, né? Ele morava em outra cidade, então o que se tornava ser mais ausente ainda. Mas tive uma infância tranquila. Acho que com os meus 12, 13 anos, comecei a me aproximar mais do meu pai, na verdade ele. Aí comecei a trabalhar junto. Mas assim, foi bem tranquila. Uma infância de pé no chão, sabe? A criança raiz de correr, de sair, de subir em árvore. Foi uma infância boa. E você tem só um irmão? Da minha mãe tem um irmão, daí meu pai gosta de namorar. Eu tenho um irmão mais velho que mora na França, mora no interior, em Marcília. Tenho meu irmão, né, que é da minha mãe, daí tenho Mariana, que é a minha irmã mais nova, né, a caçulinha, que também é de outra mãe. Daí somos em 4, né? Somos em 4 Mas irmãos. de mesmo pai e mesma mãe é só um irmão. Só um que veio junto. Que veio pra cá também. E a tua mãe Veio. também veio aí, né? Minha mãe veio 1 ano depois por causa das minhas filhas, né? Aham. Nessa vida desenfreada, trabalhando, ela disse, não, eu vou porque tem que cuidar das meninas, então vem. E você nasceu num lar evangélico ou não? Não, eu nasci no lar, minha mãe, ela tinha muita fé. Assim, aqui no sul, né, aqui no sul, de maneira geral, eu vejo muito catolicismo muito forte, mas não forte só de religião, forte de ação, sabe? Um pessoal empenhado que ora, eu vejo o pessoal lá em Pato Branco também, os jovens ativos e na comunidade servindo, é lindo de ver, sabe? Como a igreja também movimenta. E lá não, pelo menos na minha realidade, né? Possa ser que em outras regiões seja, mas na minha cidade aquele culto de Páscoa, sabe? Esses cultos mais aleatórios, assim, que o pessoal tava. Eu sou católico, mas sabe, católico só para dizer que é. Não era tão ativo assim. Uhum. E minha mãe era dessas, né? Tipo, ela cria em Deus, dizia que era católica, mas ela não ia para lugar nenhum. E meu pai também, meu pai, ele é um pouquinho de tudo. Meu pai, ele cria em muitas coisas, assim, sabe? Meu pai, mas nunca teve uma fé, né? Muito forte. Eu vim conhecer a Jesus através de uma tia que convidou minha mãe, porque minha mãe dizia, né, que eu era muito, sempre fui assim, né, sanguínea, questão de temperamento, sempre fui muito, lá a gente fala pra frente, e minha mãe dizia, ai, essa daí vai se perder fácil, então eu tenho que ir pra igreja. E foi a convite da minha mãe, foi o meu primeiro contato, assim, com a igreja evangélica, né, a princípio. Eu ia muito na católica com a minha avó, aos domingos, assim, minha avó que é mais devota, a mãe do meu pai, ela é bem devota, assim, minha avó é mais ativa.
Só que ela morava muito longe, ela morava, acredito que é 80 quilômetros, eu não vou saber muito assim, né, de quilometragem. Mas minha avó morava longe e a gente só se via nas minhas férias. Então, quando eu estava nas férias lá, eu ia na igreja. Só que o meu contato mesmo, assim, foi aos meus 14 anos, que foi na igreja evangélica. Só que eu vim realmente, assim, conhecer... eu conhecia a religião, né? Eu conhecia o movimento, conhecia a liturgia, conhecia isso. Mas eu vim mesmo conhecer a Jesus, eu já estava com os meus 21 anos, sabe? Que foi realmente assim, uau, né? Ele Sim. não é um velhinho que quer me castigar, sabe? De que tá a qualquer momento com o dedo apontado para querer dizer, não, você errou. E porque tinha isso, sabe? Ah, não pode fazer isso. Ah, senão você vai pagar o preço por isso, sabe? Ah, não pode fazer, sabe? É porque a religião, ela, infelizmente, ela tem muito disso, né? A religião, ela tem muito de lhe aprisionar em coisas de homens, sabe? Mas a partir do momento que você vê a Jesus, você vê que o evangelho ele é simples, sabe? O evangelho, há transformação sim, né? Porque por onde Jesus ele sempre passou, sempre alguma coisa foi modificada, há transformação, mas é simples. A gente que complica tudo, né? Tem até uma música de Thales que fala isso, né? É fácil demais a gente viver em paz, a gente é que complica tudo. Então, é isso, né? Meu contato, assim. Não... Aí depois, minha mãe foi junto comigo, só que depois ela parou de ir e eu continuei. Aí depois minha mãe voltou, aí veio meu irmão e foi assim. Aí, mas também conheci logo o meu esposo, que já era bem ativo, ele é cristão desde pequeno, assim. Foi também o que me deu força, assim, sabe? Pra continuar. Pra continuar, não me desviar, como fala, né? E você casou com que idade? Eu casei com 18. Casou Casei. bem nova, né? Aham, casei nova. Comecei a namorar com 14. É, Aham. casou jovem. E aí, no meio de tudo isso, você se torna empreendedora Sim. em Pato Branco, mas hoje você não tem mais a cafeteria. Hoje eu não tenho mais o café. Hoje a gente tá com ateliê, só com ateliê interno. Daí a gente trabalha com deliveries e encomendas. A gente deu uma desacelerada porque tava puxado. Sim. Tava puxado. A gente tava com café. Daí a gente abriu, acho que um ano mais ou menos depois, a gente abriu a fábrica, né? Que era uma cozinha só para isso. A gente descia as coisas para o café e ficou nessa. Só que daí, quando veio a pandemia, a gente teve que ver se continuaria, porque tudo fechou, se valia a pena continuar. Então a gente só ficou com a fábrica. A gente ficou. Só que eu não tinha horário, né? Tinha que atender de 6 horas da manhã, 4 horas da manhã eu estava lá. Então, eu ficava nessa vida, assim, louca, de sair, de chegar de 5 horas da manhã, de 6 horas da manhã, e chegar em casa de meia-noite, e as meninas junto nessa vibe, sabe? Dormindo lá pelos cantos, ou com a minha mãe. E chegou um momento que a gente disse, não, né? A gente além de estar perdendo a melhor fase delas, a gente está trazendo elas para um cansaço que nem precisava, e a gente também exausto, assim, de domingo a domingo. Aí foi quando a gente decidiu, não, vamos agora desacelerar, quer ter o ateliê, vamos ter, mas vamos reduzir, né? Vamos reduzir o quadro. A gente estava no total, 12 pessoas trabalhando. Hoje só estamos em 2, sabe? Deu uma reduzidona, assim. E aí foi quando a gente montou em anexo a casa, né, o ateliê, e a gente está dessa forma. Agora está dando uns sustinhos, porque já está querendo dar uma, dar uma acelerada de novo, daí eu tenho que me segurar, porque senão eu vou junto. Mas está dessa forma. Agora a gente deu uma reduzida justamente para ter mais atenção em casa, porque estava bem difícil. A gente estava deixando muito a desejar em questão das meninas, do relacionamento, de tudo. A gente disse, não, agora vamos olhar para dentro de casa. E agora está dessa forma, mas está maravilhoso, porque Sim. de manhã, né, quem acompanha, de manhã eu tenho mais tempo com as meninas, a gente toma um café junto, aí à tarde eu trabalho, e à noite tenho tempo para poder cuidar das minhas outras meninas também, e de estar em casa também, e tem sido muito bom. Tem sido muito bom esse tempo. E o teu marido trabalha junto com você? Ele trabalha parcialmente, mas também ele trabalha fora. Ele trabalha numa empresa em Pato Branco de alumínio, vidro. Então, agora... Mas antes era só comigo. Só que depois, como a gente teve que reduzir bastante, teve que demitir, infelizmente, um monte de cliente, sabe? A gente teve que... Aí, ele teve que também ir para fora, porque senão ia sobrecarregar igual, de todo jeito a gente ia ter que trabalhar do mesmo jeito. Então, a gente decidiu dessa forma, dele sair,
E eu consegui reduzir para a gente poder entrar num senso comum e a gente conseguir pagar as contas, sabe, direito, mas também ter tempo para casa. Sim. Né? Porque antes a gente tava de um jeito que tava sobrando, mas o resto tava se perdendo, sabe? Aí Exato. não vale a pena, porque às vezes a gente quer, né? Não, é para dar o melhor, é para dar o melhor, é para dar o melhor, para ter o melhor, para ter o melhor. E quando a gente viu, né? A gente tava dessa forma, né? Ah, não, viaja, não, vamos viajar. Tipo, viajava bastante, né? Viajava muito, saía, tudo, beleza. Mas assim, quando a gente parou, Cecília já tava, a minha mais velha, já tava com 9 anos e a pequena já tava com 5. Sim, tipo, a gente veio, a minha pequena tava com 1 ano pra cá. Então a gente olhou assim para as meninas já estavam, sabe, grande e a gente perdeu esse tempo todo, tipo, não, querendo assim querendo preencher a nossa ausência com outras coisas. Só que tudo que elas queriam era a gente, Sim. sabe? A gente via assim que quando chegava em casa dizia, a gente no final de semana dizia, vocês querem ir pra onde hoje? Vamos sair. Ela dizia, mãe, eu só quero ficar em casa. Pega uma pipoca na van, vamos assistir um filme. E isso foi começando a mover o nosso coração, sabe? Porque, tipo, a gente tá correndo atrás de tantas coisas e tá perdendo o principal É, dentro de casa. Deixando de viver o momento, Sim. né? Uhum. Querendo acelerar mais ainda as Sim. coisas. Sim. E isso eu acho que isso também foi algo que me motivou muito, sabe? A tomar essa decisão de trabalhar em casa, de focar no meu momento e trabalhar com o que realiza meu coração, com o que faz brilhar os olhos. Sim. Que eu acho que isso é incrível, né? Sim. Eu sei que hoje tipo, a minha realidade, né? Vamos acelerar, vamos ficar em casa. A tua também, né? Vou voltar, assim. Eu sei que, às vezes, não é de todas as mulheres, né? Porque eu sei que tem gente que se culpa. Eu queria fazer isso, mas eu não posso, porque eu tenho que trabalhar. Mas, assim, você também consegue, né? Você também consegue. A partir do momento que a gente alinha nossas prioridades, sabe? A gente ajusta, mesmo sendo CLT, mesmo ainda não tendo essa possibilidade de ter algo fora, né, mas consegue também, né, consegue administrar. Qual a sua prioridade? A gente fala assim, antes eu dizia, né, que minha casa era a minha prioridade, mas se aparecesse um cliente 10 horas da noite, eu atendia ele, sabe? Já teve caso de chegar, quando descobriu que a gente mudou, sabe, de chegar e eu parar tudo e atender e ter que sair para resolver e marcar com as meninas alguma coisa e ter que de última hora pegar alguma coisa. Então, assim, não era a minha prioridade, porque se fosse minha prioridade, sabe, eu não abriria a mão. E a gente tem muito disso, né? A gente faz muita concessão. E essas concessões acabam prejudicando. E hoje em dia eu sei que, não, tem tempo para todas as coisas, né? Tem tempo para a gente trabalhar, né? A gente faz 8 horas, sei lá, trabalha 9 horas. Tem tempo para isso, mas também tem que ter um tempo para a gente olhar para casa. E cada um vai adequando a sua realidade, né? Porque às vezes a nossa realidade é diferente, né? E a realidade de quem trabalha fora ainda é diferente também, mas é cada um se ajustando ao seu jeito, né? Se ajustando às suas possibilidades. E é muito o que eu falo, né, Thali? É o tempo de qualidade. Sim. Que é tão necessário hoje a gente dedicar um tempo de qualidade para estar ali com o nosso filho, porque não adianta nada você estar ali com o teu filho e estar no celular. Você só tá o corpo, né? Exatamente. Então, assim, hoje eu procuro muito, assim, sentar, sabe, brincar. Vamos pintar? Vamos pintar Sim. junto, sabe? E é isso que ele vai levar, são essas memórias que ele vai levar para a vida dele. Isso não tem preço que pague, né? Mas é muito legal. Agora, uma dúvida, uma curiosidade minha. Como que é, assim, você sair lá do Nordeste e vir parar aqui? Porque eu acho que é dois mundos bem diferentes, né? Bastante. Eu sinto muita falta da família, assim, da minha avó que ficou, né, dos meus tios, meu primo que é mais próximo, né, tá em Portugal. Então, para mim, assim, é ele, mas a minha avó que tá lá. Mas, assim, em relação à cultura é muito diferente, muito, muito diferente.
Cultural é diferente, é comida diferente, tudo é diferente, mas a gente foi se ajustando, sabe? A gente pegou amor pelo sul, assim. Eu não me vejo mais voltando, mas eu amo minha região, morro de saudade da praia, né? Nasci na praia, praticamente dentro da água. Meu pai era surfista, né? Fazia campeonato de surf, então, assim, meio que nasci na praia ali. Sinto falta da praia também. Eu acho o calor também do povo do nordestino, acho que tem muito disso, sabe? De ser caloroso, de ser expansivo demais. Aqui a gente sentiu muita diferença em relação a isso, né? Porque é todo mundo na sua casa. Hoje em dia a gente tem visto muita coisa mudando, né? Até porque está recebendo muita gente de fora. Mas logo quando a gente chegou, a gente sentiu esse impacto, assim, tipo, não via ninguém, né? A gente morou numa rua que o pessoal trabalhava, né? Muito também. E lá a gente acostumado que geralmente era o homem mais que trabalhava assim, a mulher ficava mais em casa, era acostumada a ver, sempre tinha alguém em casa, sempre tinha criança correndo. E aqui a gente vê que todo mundo trabalha de maneira geral, né? Então, eram as ruas vazias, mal o pessoal se cumprimentava, e esse impacto foi mais diferente. As igrejas são bem diferentes. O povo é diferente em si, mas eu vejo, de verdade, assim, nesses anos que a gente já está aqui, eu vejo que tem muita coisa tem mudado, sabe? Eu acho que é justamente esse desejo por mais, não só de amor, mas também por Deus. Eu vejo que tem uma necessidade, sei lá, algo acontecendo. Deus, ele tem movido o coração das pessoas por mais, né? Seja por mais de estar junto, seja por mais dele. E nessa procura desse vazio, né, que as pessoas estão querendo se movimentar, eu acho que as pessoas estão se conectando mais um pouco. Mas comida é bem diferente, né? Vez ou outra a gente migra, né? Alguém que vai lá sempre traz alguma coisa. Mas eu amo. A minha menina mais nova, ela veio pra cá muito nova. Então, assim, os gostos delas a gente vai no Sabiá, né? Que é um restaurante, né? Tu sabe, né? Falo muito de Sabiá. Sabiá me patrocina. Mas, assim, o Sabiá é polenta, sabe aquele basão, assim, eu amo Sabiá. E a minha menina chega lá, já pede a polenta dela, com salame, queijo. Lá a gente nem sabia o que era polenta, não tem polenta, é cuscuz. Ah, é verdade, Aham. né? Pinhão, eu amo pinhão. Pinhão cozido, pinhão na chapa. Então, assim, a gente acostumou com a culinária, com a região, com o inverno também. O primeiro inverno foi bem difícil, gente. A gente veio de um sol de 32, 40 graus, mas com a sensação térmica horrível, assim. E chegou aqui, a gente chegou em novembro, ainda estava um pouquinho frio, mas a gente pegou um calor de janeiro ali, né, que é um calorzinho, só que não estava como é agora, né? Mas quando chegou em junho, acho que a sensação, a gente pegou -5, que a gente foi no interior, numa festa de São João, né? Julina, né? Festa julina. A gente sofreu. No primeiro inverno a gente sofreu, mas porque não sabia se vestir correto, sabe? Chegou aqui meio acampado, não tinha muita coisa ainda, estava começando a se organizar, então a gente passou frio. Aí ficava eu, meu irmão, minha cunhada, todo mundo num sofazão, enrolado junto. Todo mundo queria ir embora, minha menina chorando queria ir embora, minha cunhada querendo voltar, todo mundo querendo voltar. O inverno castigou um pouquinho no começo. Só que depois a gente vai, né? E hoje a gente gosta. Gosta do inverno. Eu fui para Pernambuco tem, acho que 2 anos, a última vez que eu fui lá visitar. Eu passei mal no calor. Tipo, passei mal. Eu passei 3 dias lá. A gente fez um tour, né? Aí eu passei 3 dias lá na minha cidade e passei mal. Os 3 dias que eu passei lá foi com remédio, porque eu passei mal com calor, sabe? Deu mudou o organismo, assim. Só quando desceu no aeroporto, até o ar era diferente, assim. Aí eu disse, meu Deus. A pessoa, capaz, né? Que coisa, né? Capaz é daqui, né? Que eu já peguei. Mas, que coisa, né? Nordestina, 30 anos, né? 30 não, 20 e poucos anos morando aqui. Aí passa 3 anos no sul, volta querendo calor. Mas é muita diferença, dá muita diferença. Sabe? Até essa semana no carnaval, a gente recebeu os pais da minha cunhada, que eles vieram. E eu disse a ela, tá quente, porque tava quente, né? Tava muito quente aqui. Eu disse, tá quente, né? Ela disse, eu não tô achando, lá tá pior. Então, mas você ajusta, o nosso corpo é ajustável, né? Eu acho que quando a gente tá com o coração aberto para mudança, né? É mais fácil a adaptação.
E eu acho que para mim foi ainda mais fácil porque minha mãe veio, né? Ah, sim. Aham, e meu irmão já estava aqui, então, assim, o meu elo mais precioso, assim, já estava perto, né? Só meu pai que está longe, mas eu digo a ele, é mais fácil ele vir do que a gente ir com 4, né? Sim. E a família do teu marido mora lá ainda? Bora lá. Eles vieram, passaram, acho que uns 8 meses na primeira vez morando, mas não aguentou o inverno. Aí voltaram. Aí depois vieram de novo, passaram quase 2 anos, eu acho, morando aqui de novo. Só que daí meu sogro, acho que idoso tem muito disso, né? Muito apegado ao Sim. ambiente, ao lugar. Meu sogro, ele sempre gostou de pescar, de praia, de estar andando, de estar na casa das pessoas, sabe? Ele é muito disso, de estar junto. E ele sentiu muito a diferença de região. Aí não se adaptou, aí eles voltaram. Que bacana, que bacana. Meu Deus, quanta história, né? Tali, me conta. O que você diria pra Tali de 10 anos atrás? Né? Mas eu diria assim, você não sabe o que te espera, né? Sabe, você não sabe o que te espera. Tem muito mais. Hoje a gente pode. Eu olhava muito para minha vida e dizia, tá bom desse jeito, conformada, por mais que não tivesse, mas eu achava que ia ficar naquele jeito, sabe? E eu olharia e dizia, calma, né? Deus tem muito mais para acontecer, sabe? E que tudo que passa tem propósito. Porque muitas vezes a gente acha que o que a gente está passando vai permanecer naquilo, vai continuar daquela forma, e não. É tudo uma preparação para o que Deus ele tem para a gente, né? Deus ele nunca vai dar coisas grandes se a gente não sabe administrar coisas, nem o pequenininho ali, sabe? Então é muito disso, sabe? Dizer, olha, né? Tem muito mais para frente. Que bacana. Hoje não tem nenhuma turma em andamento do Experiência do Lar? Hoje a gente está com uma turma online, quase ali organizando, que eu não queria dar online, porque a gente sabe a importância da mesa. Mas tem 4 meninas do Amazonas, Rorainópolis, e tem algumas de Recife, que elas não têm esse acesso. Então, eu sei que o curso pode dar, né? Até porque a mentoria ela pode ser feita online, até na inscrição ali da mentora tem dizendo que pode ser. Mas eu gosto de mesa, eu gosto de pegar, de abraçar, mas assim, de toda mulher que está procurando, assim, as mulheres procurando, eu disse, não, então vou fazer um grupo de espera para ver como vai ser isso. Então, tem 12 pessoas no grupo de espera, sabe? Para fazer um online. Aí agora a gente criou, né? Já dei o acesso do link para o livro e eu acho que daqui a um mês a gente vai estar com a turma online em Mais uma andamento. turma online. A primeira online. Ah, a primeira online. A primeira online. E aqui em Beltrão, a gente está organizando para fazer. Estou ajustando com a Bia, que vai ser a anfitriã, né? E a gente está vendo como vai ser. Ainda não temos uma data definida. Mas a gente está querendo também cuidar, sabe, das meninas. Né? Cuidar da primeira turma, cuidar da segunda turma, porque também, assim, por mim, eu fazia 1 milhão de turmas assim, né? Mas a gente tem que entender que não adianta nada a gente só fazer, e depois as mulheres ficarem desassistidas. Porque eu sei que algumas querem continuar sendo assistidas. Então, a gente pretende, né? Eu, as meninas, né? A Sabrina, a Darlit, que tá junto comigo nessa. A gente tem muito disso de cuidar, né? E a nossa pequena comunidade, o nome é Cultura da Reconciliação, que fala muito sobre isso, sobre se reconciliar, né? Reconciliar com Deus, mas também se reconciliar uns com os outros. Então, para que a gente possa cuidar dessas mulheres que estão vindo para a experiência, a gente precisa também de tempo, né? De discipular, de cuidar. Então, a gente está vendo como vai fazer para ajustar isso. Um tempo de experiência, mas também um tempo mais prolongado de cuidado, para a gente estar mais perto das que fizeram experiência, das que querem estar perto, sabe? Pra gente cuidar. Porque a gente não quer, tipo assim, fazer 1 milhão de curso e deixar todo mundo abandonado. Não, a gente quer realmente dizer, não, é mesa, é cura, né? É reconciliação, é cuidado. Então, a gente quer cuidar de você na medida do possível, mas a gente quer cuidar. Então, por isso que ainda não temos novas datas para o presencial ainda, porque realmente Deus tem colocado no nosso coração isso, sabe? De não só fazer, mas de cuidar de verdade. Que bacana, que bacana. E agora, um livro. Qual o livro que você diz assim, não, esse é... Se falar a Bíblia é óbvio, né? Mas porque é fonte de sabedoria. Eu sei que às vezes a leitura é complexa, né? De algumas formas, assim.
Mas a Bíblia, porque é a regra de fé, né? Mas um livro que, né, em anexo, vamos dizer assim, é A Oração de Jabes. É um livro que eu amo. É um livreto minúsculo, pequenininho. Você lê ele em um dia, né? Quem gosta de ler, acaba com ele em poucas horas, assim, se não uma hora. Mas é um livro que... É uma história que ele conta da oração. Ele só aparece na Bíblia falando que ele fala só poucas palavras, né? Que me abençoe, abençoe muito, que alargues minha tenda. A oração é minúscula, mas fala que Deus fez tudo que Jabes ele queria. Jabes foi um homem muito próspero. Então, mostra que a oração é simples, sabe? E que Deus ele nos ouve, Deus ele tem prazer em nos dar. A Bíblia fala que a gente não recebe porque a gente pede mal, sabe? Para os nossos próprios prazeres. Então, essa oração de Jabes, ele pede para que Deus alargue as tendas dele, que a mão de Deus seja com ele, pede que Deus abençoe ele, e Deus ele fez isso. Então, foi um homem muito próspero e sempre teve Deus. Então, Jabes, ele caminhou sabendo que ele era totalmente dependente. Então, fica aí a dica de leitura para vocês. No meu Instagram, acho que tem. Eu fiz uma leitura conjunta com algumas mulheres todos os dias. Aí eu tirava foto do livro e eu acho que tenho até Um destaque? um destaquezinho da oração de Jabes. Mas vale a pena comprar, né? Pegar em livro é diferente. Né? Sim. Eu até anotei aqui, porque eu gosto maravilhoso. dessas frasezinhas, sabe? Que ficam ali E a gritando na gente tua teve, mente. a gente teve muito testemunho, assim, das meninas que acompanharam, que leram, disseram assim, eu anotei a oração, né? Não como um rito, assim, mas é fé, né? Eu anotei a oração e eu orava essa oração. E eu vi Deus movendo muita coisa, sabe? Que eu queria, e Deus... Então, assim, é fé. E da gente ver que a gente não precisa orar coisas gigantes e passar... Porque as pessoas acham que precisa orar horrores, sabe? Orar muito, tá? Horas e horas e horas. E Deus, ele só quer simplicidade, a simplicidade do nosso coração. Porque a oração é diferença, né? Tipo, falando da oração de Jabes. Mas a diferença da oração da reza, porque a reza, ela tem isso de estar de pronto, né? De ser algo pronto. E a oração não, a oração é algo mais do coração, é algo mais meio que improvisado, vamos dizer assim. Só que, às vezes, a oração também se torna reza, porque a gente acaba orando as mesmas coisas sempre e, às vezes, nem escuta o que a gente fala, só para orar bonito, sabe? Sabe aquelas pessoas... Então, assim, eu tô orando, é lindo, maravilhoso, mas o seu coração nem tá ali, você só tá orando com a cabeça, sabe? E Deus, ele... Nem você tá ouvindo o que você tá falando, não é mesmo? Então, é mais fácil que você ore com o seu coração, do seu jeito, porque eu acho que a nossa maneira de defesa, né? A gente coloca máscaras, né? A gente mascara até pra Deus, né? Tipo, sei lá, tô com o coração, um exemplo, né? Despedaçado. Mas vou orar. Ai, Deus, eu tô tão triste hoje. Não sei o quê. Não, tô acabada, tô angustiada, porque é isso, né? É um coração... A Bíblia fala que Deus, ele não resiste, né? A um coração quebrantado. Então, que a gente possa derramar o nosso coração. E não precisa, vou orar 2 horas pra ele me ouvir. Não, só o fato de você dizer, Deus, vem cá, sabe? É suficiente. Com seu coração ali. É isso. E a oração é muito bom. Eu fico ouvindo a Thali falar e eu fico assim, gente, eu sou suspeito, porque eu sou apaixonada por ouvir você falar, né? E quando você fala de Deus, é muito rico, é muito enriquecedor e me trouxe muita proximidade com Deus, sabe? Eu sempre falo assim que eu nasci num lar católico, eu sou católica até hoje, mas eu gosto muito da forma como os evangélicos tratam Deus, sabe? E eu aprendi isso. Eu aprendi isso com vocês. Que Deus gosta do simples, que ele não quer palavras bonitas, que ele quer te ouvir. Sim. Ele quer que você seja você. Sim. Porque ele é teu amigo. Ele tá próximo de você, ele quer estar próximo de você. Sim. E isso é muito bonito, é muito enriquecedor. E eu gosto muito de falar que eu conheci muitas histórias da Bíblia com vocês, sabe? Talvez não, realmente. Essas histórias eu até já tivesse ouvido numa missa, num culto da minha igreja. Mas a forma como vocês falam dos personagens da Bíblia, sabe? E uma história que eu gosto muito e que eu aprendi muito foi a história do José do Egito. Sim. E eu pensava assim, nossa, como que... Eu sempre fui na igreja e eu nunca... Porque assim, quando eu falo que eu sou católica, eu sou uma católica
procuro ir Sim. uma vez por semana na missa, às vezes a cada 15 dias e tal. E eu pensava, cara, como que nunca eu escutei a história do José do Egito na missa? Só que eu nunca tinha parado para prestar atenção. Sim. Sabe o automático? Aham. E aí, eu não lembro se foi nessa semana ou na semana passada que tinha história, sabe? E aí eu pensei assim, nossa, olha só. E eu pensando que nunca tinha na minha igreja, e tem. Só que eu não Sim. prestava atenção. E a história do José do Egito é maravilhosa, ela é incrível. É uma história Eu incrível. gosto também. Só que eu nunca tinha me atentado a isso. E eu sempre falo que eu me aproximei muito de Deus quando eu li o livro de Jó. Quando eu li o livro de Jó, foi um momento muito difícil da minha vida, porque eu me via como Jó. Eu tinha perdido tudo, sabe? E eu peguei a Bíblia e eu li o livro todo de Jó. E eu falo assim para todo mundo. É um livro muito bonito, é um livro muito enriquecedor, assim, que me trouxe muito da pessoa que eu sou hoje, sabe? Me transformou mesmo. E eu lembro que foi assim, eu vi as postagens que tava lá no livro de Jó, que tava lá no livro de Jó. E eram umas coisas incríveis, né? Via na internet, no Instagram e tal. E aí eu fui buscar. E, nossa, o livro de Jó é muito rico, né? Sim. Não sou muito conhecedora da Bíblia, admiro muito isso também nos evangélicos, como vocês conhecem a Bíblia, sabe? Isso é incrível, eu acho, admiro muito isso. E outro livro que eu li foi o livro dos Salmos, que eu também sou apaixonada pelo livro dos Salmos. Eu acho que o Salmo é aquela coisa assim, eu preciso de uma palavra, você abre, você tem a palavra, né? Sim. Eu gosto muito do livro dos Salmos também. Queria ser uma pessoa que tivesse mais conhecimento da Bíblia. E a experiência do lar também me trouxe muito conhecimento, porque o livro da experiência do lar, ele é todo baseado, né? Sim. Ele é um guia, né? Mas ele é todo voltado para a Bíblia. Exato. Sim. E, assim, o conhecimento que me agregou, sabe? Eu acho que foi muito incrível. Por isso que eu falo para quem estiver nos ouvindo, as mulheres que estiverem nos ouvindo, o pessoal do aplicativo, o pessoal que está nos ouvindo pelo Facebook. Quem tiver a oportunidade, né, Thali, de Sim. fazer a experiência do lar, que esteja aberto a viver essa experiência, Sim. faça, porque é muito enriquecedor, transformador para minha casa, para minha família, para o meu lar, para entender, sabe? Foi maravilhoso. Eu falo de peito aberto, assim, que foi muito incrível. Foi um momento maravilhoso mesmo. E a gente aprende. Exatamente. Uma música. Ai, eu sou eu sou daquela que passa meses presa na mesma música, né? Mais uma música que acho que faz todo sentido para essa estação, né? Que eu tô vivendo é Tamires Garcia, Tua Mesa Cura, né? Que ela fala, né, tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, né, cuidando da vinha que não era minha. Essa é uma passagem também da Bíblia, né, que fala sobre a Sulamita, né, que ela fala, né, quando ela tá com Salomão lá, com o rei Salomão, né, no momento íntimo, ela fala, não olha pra minha pele que tá muito escura, porque meus irmãos me obrigaram a cuidar da vinha dele e tal. Então, assim, ela foi obrigada a cuidar da vinha dos irmãos e abandonou a dela. E isso faz muito sentido, porque quantas vezes eu abandonei a minha vinha, né, a minha casa, sabe? Abandonei o que eu para poder cuidar de coisas que nem valiam tanto a pena. E tantas outras coisas, né? Em vários contextos que eu me abandonei, né? Tanta coisa assim. E essa música vem de encontro porque ela fala que no meio dos meus irmãos, né, descobriu a dimensão do amor de Deus e que a mesa ela curou. A música ela fala sobre isso. E que realmente, né, foi no meio dos meus irmãos, no meio de pessoas, né, na mesa, que Deus ele curou meu coração. E é isso, né? Tem outra música de Rodolfo Abrantes que ele fala, né, que das minhas feridas sai um poder para curar. Então é isso, né? Quando as nossas feridas estão saradas, né? Elas já não doem mais, mas elas deixam cicatrizes para que a gente possa olhar para a pessoa e dizer, ó, já passei por isso, né? Então, você vai passar também, né? Você vai passar. Né? Às vezes a gente fica presa em dificuldades, em problemas e assim, quantas coisas a gente já passou e a gente achou que ia ficar por ali mesmo, que não ia dar mais jeito, né? E a gente conseguiu vencer.
Então, hoje, as dificuldades que a gente passa não é diferente, por mais que pareça, né, que não tem saída, não tem solução, que a gente vai, vou morrer aqui, com isso aqui. Não, vai também, sabe? São estações, né? São estações, né, que a gente passa, tem que passar para amadurecer. E é isso. Quando eu pensei na música, eu imaginei, vai ser essa. E para quem não conhece, essa música é linda. Ela tem uma história maravilhosa. Eu particularmente gosto muito de louvores. No meu carro toca louvores. Eu sou apaixonada e eu acho que hoje a música gospel ela tem muitas músicas lindas que cantam a nossa alma, não é mesmo? Eu acho que quando eu em qualquer momento feliz, momento difícil, eu escuto louvor e nossa, meu coração transborda. É uma forma de oração, né? A música é a mensagem mais rápida, né, a ser absorvida. É uma pregação também, uma mensagem, só que é mais fácil da gente absorver. Acho que porque vem a melodia, né, vem todo aquilo que já vai mexendo com a nossa alma ali, né, animando o nosso espírito e vai revigorando. Eu amo, sou suspeita de falar. Eu também. Nossa, e eu a minha Alexa lá, ela é acostumada. Se eu peço, Alexa, toca louvores. É sempre. Mas é muito bom. Uma palavra. Ai, meu Deus. Eu acho que confiança, sabe? Confiança. Esperança. Né? Esperança. Porque sem esperança, acho que a gente, né? Sem esperança, a vida não tem, né? É uma vida totalmente vazia. E esperança, sabe? Esperança em dias melhores, esperança que Deus ele está agindo, que Deus ele está fazendo, por mais que a gente ache que não. Mas eu acho que esperança, nós somos movidos por esperança, né? A nossa fé produz, né? Paciência, perseverança, que produz esperança. Então, eu acho que esperança é a palavra para hoje, para que possamos ter esperança, né, em qualquer área da nossa vida, porque a esperança ela vai nos mover a sair desse lugar, sabe? Porque se a gente não tem esperança, a gente vai permanecer ali, sabe? Se a gente vai ver pessoas que têm, infelizmente, acontecido muito nessa geração, de depressão, de tantas essas doenças, né? Tanto depressão como... me fugiu a ansiedade. Então, justamente, se você parar, né, para pegar algumas pessoas que estão, infelizmente, sofrendo, né, nesse momento, se tiver desse mal, pessoas que estão totalmente sem esperança, sabe? Então, a gente sem esperança, né, a gente realmente se entrega, né? Então, a palavra hoje é esperança, que você tem esperança porque dias melhores virão, sabe? Esperança, porque Deus, ele trabalha em favor daqueles que esperam nele, daqueles que amam. E é aquilo que eu falei, né, para a Thali de 10 anos atrás, né? Confia que vem coisas melhores por aí, né? Que nunca perca esperança. Que lindo, que lindo. Eu amo ouvir você falar. O momento mais feliz da tua vida que você viveu até hoje? Eu fiquei pensando nessa pergunta agora. Lu. Olha, eu poderia dizer que foi meu casamento, né? Eu poderia dizer que foi o nascimento das minhas filhas. Só que, assim, foi também, né? Mas teve um monte de percalços, assim, né? Tipo, meus 2 partos foram difíceis. Teve um momento mágico, logo aquela alegria, o êxtase. Mas se eu para dizer assim, qual o momento mais feliz da minha vida? Eu não tenho, sabe? Eu não tenho. Eu tenho momentos felizes, sabe? E hoje eu procuro ser feliz olhando o céu, sabe? Eu procuro ser feliz no cotidiano, no dia a dia, porque eu passei muito tempo da minha vida só esperando momentos extraordinários, momentos felizes que me deixassem êxtase o tempo todo. E nisso eu perdi tempo. Porque eu ficava frustrada, porque não tinha felicidade. Assim, não era aquele, isso é a coisa mais feliz da minha vida. Não, teve momentos, claro, né? Mas a nossa vida ela é feita de momentos. Né? Então, eu tento me pegar um pouco esses momentos. Qual o momento mais feliz da tua vida hoje? Tomar um café com a minha filha de manhã, né? E ouvir os problemas dela na escola, sabe? Então, assim, é um momento feliz, porque é um momento que eu posso sentar, tomar um café com ela, de ouvir, sabe? Então, a nossa vida é feita de momentos. E, às vezes, a gente fica preso, né? Querendo coisas extraordinárias, ou fica preso em algum momento maravilhoso que a gente já passou,
que esperando que se replique, não acontece, a gente vive uma vida totalmente frustrada, porque a gente quer ter emoções extraordinárias. E tem emoção melhor do que a gente acordar, de a gente abrir, de olhar o sol, sabe, de ver uma chuva caindo. Parece besteira, né? Parece bobagem, mas não, porque o belo, eu não fiquei de uma hora para outra assim, tipo, ai, nossa, que maravilhoso, né? Ai, nossa, o cafezinho passando, que coisa linda. Não, foi um exercício que eu quis realmente trazer isso para minha vida. De olhar para o céu, de parar e dizer, obrigada, obrigada, Jesus, obrigada, porque o Senhor pintou tão lindo hoje, né? Tá tão maravilhoso, sabe? E hoje eu consigo realmente ser feliz nisso, sabe? De passar um café, de sentir aquele cheirinho pela casa, de ter cheiro da casa, ter cheiro de bolo, de sentar geralmente a Heloísa, que está de manhã comigo, né? Que a minha mais velha vai para a escola. De sentar com ela, de tomar um café junto com ela, de ir lá no Sabiá, que ela ama também, de sentar junto e a gente tá perto, né, do meu trabalho, da gente poder realmente reunir pessoas de mesa cheia, de todo mundo conversando, aquele barulho. Então, de olhar o momento, sabe? E ver que há momentos felizes no cotidiano, né? No ordinário do nosso dia. Que na vida comum, né? Há momentos felizes. Para que a gente não se prenda a coisas extraordinárias o tempo todo. Deu para vocês me entenderem, né? Porque a gente se prende a coisas extraordinárias e o ordinário, que também é extraordinário, a gente acaba nem percebendo. E vai passando. E a gente vai vivendo uma vida frustrada, dizendo que a gente não é feliz. Mas porque a gente, né? Quer coisas muito grandiosas e não olha para o pouco. Então, assim, tive sim, né, muita alegria quando me casei, quando minhas meninas nasceram. Foi um parto difícil, né? Mas eu tive aquele momento junto com elas. Né? A maternidade é uma coisa maravilhosa, mas também é desafiadora. Então, assim, não é, a gente não vai ter um momento, por exemplo, um dia completo de uau, né? Tudo. Não, são momentos. E se a gente se apegar apenas às coisas ruins, a gente vai viver sempre frustrado. Então, se apega na coisa boa. Uma frase que eu escrevi que diz assim: será que seu dia foi ruim mesmo? Porque às vezes ele diz, ai, meu dia hoje foi péssimo. Ou só foi uma palavra dita que você ruminou o dia todo. Sabe? E realmente, às vezes não foi o dia que foi ruim, só foi uma coisa que aconteceu que a gente saiu mastigando e levando aquilo no nosso dia todo e realmente tornou ele ruim. Então a gente pode sim, né, tornar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano maravilhoso. Eu estava dizendo hoje pela manhã, né? Eu marquei com a menina desde uma semana. Marquei com ela para ir no salão, né? Aí chegou ontem, de 10 horas da noite, ela mandou mensagem desmarcando porque não ia poder. Aí eu disse, meu Deus, tipo, eu tinha ajustado minha agenda toda para isso, né? Porque eu já tinha todo um cronograma que eu ia trabalhar hoje, eu tinha encomenda para entregar. Eu disse, não vai dar para ir para outro salão, porque daqui que eu mando mensagem que tem a disponibilidade. Aí eu disse, eu vou secar em casa. E sequei em casa, então assim, poderia, né? Não, a gente tem que levar a vida com mais leveza, sabe? E ver beleza em tudo, né? Ver beleza em tudo, porque aí torna a vida mais leve, né? Sabe? Porque de pesado já baixa, né? Os nossos problemas. Eu percebo, assim, como é importante, né, Thali? Thali, aqui tem um bolinho. Esse bolo quem fez foi a minha irmã. E a minha irmã, ela é uma apoiadora do nosso podcast, tá? É ela que faz os quitutes pro nosso bolo. É a Josi. Então, mas a necessidade de ouvir isso, né? Porque às vezes as pessoas elas querem viver algo muito extraordinário. Sim. E não é assim. Porque no decorrer do dia a gente vive diversos momentos. E vai ter as coisas boas e vai ter as coisas ruins. Por quê? Porque nada é perfeito ao extremo. Sim. Vão ter várias etapas, né, durante um dia. E o que você trouxe da maternidade é muito verdade isso, sabe? Quando eu fui mãe, eu pensava muito isso, sabe? Por exemplo, eu desejei muito ser mãe. Eu sempre quis ser mãe. E a minha maternidade foi mais difícil. O Arthur nasceu prematuro. Ele acordava muito durante a noite. E eu lembro que eu pensava muito assim, nossa, tá sendo tão difícil. E eu sonhei tanto, eu desejei tanto ser mãe. Imagina aquelas mulheres que pensam a vida inteira, não quero ter filho, e descobrem que tá grávida. Sabe? Isso foi uma coisa que pegou muito em mim. E eu sempre fui uma pessoa que julguei muito mulheres que não queriam ter filho. Eu pensava assim, nossa, como assim? Uma mulher não querer ter filho? Hoje eu entendo essas mulheres.
sabe? A maternidade não é para todo mundo. A maternidade, ela é maravilhosa. Ser mãe é a coisa mais incrível do mundo. Porém, não é para todo mundo. E hoje eu respeito muito as mulheres que não querem ter filho. Porque você tem que se doar ao extremo. Você tem que amar incondicionalmente. E você educar um mini ser, né? Que muitas vezes ele vem com a tua personalidade, Quase sempre. né? O meu, assim, eu falo, gente do céu, como assim? Como assim que você é um mini eu? Não é fácil, né? E a maternidade, ela é desafiadora. Claro que, é como eu sempre falo, ela é incrível, mas ela é desafiadora. Sim. Sim. Daí a gente fica apegado nisso. Imagina se só se apegasse às coisas ruins, sabe? Não. Aí dizia, eu não tenho felicidade na minha maternidade. Não, mas a gente olha para as coisas boas, sabe? Porque se a gente potencializa, né, as coisas ruins, elas vão ficarem maiores do que elas já são. Mas se a gente potencializa as coisas boas, a gente vai começando a ver beleza nas pequenas coisas, né? Até nas birras, né? A gente vai conseguindo se controlar mais, né? Sabe, na birra, quando faz algo assim, a gente já consegue, porque a gente já consegue ver mais beleza até nisso, sabe? Mas se a gente quer ter essa vida pesada o tempo todo, reclamando o tempo todo, a gente só vai atrair, sabe, mais peso pra gente. Exatamente. E isso se dá não só a maternidade, mas até mesmo relacionamentos, né? Sim. Porque hoje, para você viver um relacionamento feliz ali com o teu esposo, você tem que aceitar, você tem que se doar, você tem que relevar muita coisa. Porque se você levar tudo a ferro e fogo, não tem. Sim. E isso é uma coisa que eu aprendi muito na experiência do lar, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa muito... Eu tive que ser a pessoa responsável por tudo muito cedo. Eu perdi meu pai com 21 anos. E nesse momento éramos eu, ele e minha mãe. Meu irmão e minha irmã já eram casados. E eu tive que ser o homem da casa, sabe? Então, eu acho que por muito tempo eu tive que ser essa pessoa. E quando eu me casei, né? Ainda não sou casada, né? Fui morar junto. Teve um peso, sabe? Porque eu tive que ceder muito, sabe? E hoje eu vejo assim que eu quis assumir o papel dele, sabe? E não, ele tem o papel dele, eu tenho o meu. E tá tudo certo, e é assim que tem que ser. E isso foi muito visível pra mim quando eu vivi a experiência do lar, sabe? Me ajudou muito nessa questão. Porque ele tem o papel dele Sim. e eu tenho o meu. E tá tudo certo. Por isso que hoje tem muitas mulheres que estão sobrecarregadas, porque elas querem assumir o papel delas, que, gente, não é fácil, né? Você trabalhar fora, você, né, empreender, ou você ser CLT ainda, e cuidar de filho, cuidar de casa, e você ainda querer ser seu marido, então, né? Exatamente. Por isso, a experiência, ele traz muito isso, de dizer, né, solta aí as armas, né, solta esses fardos que não são teus e deixa o homem ser homem, né? Isso. Sabe? E assim, a gente escuta muito, né? Ah, mas se eu não fizer, ele não faz. É que às vezes ele já tá acostumado com você fazendo. Sim. A tua parte é dele. E aí, por que ele vai fazer se ele sabe que você faz? Não é mesmo? Sim, por isso tem a comunicação, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que hoje a gente tá vivendo um momento de muita falta de comunicação. Sim. E de comunicação clara, né? Porque Exato. às vezes a gente acha que comunicou e a comunicação foi falha porque o outro não entendeu. Ou a gente acha que a cara feia ou as batidas em manela, sabe? A batida de porta é um sinalizador de que... Não, às vezes nem sabe. Acho que o homem também é muito desligado nisso, sabe? A gente que é mais ligada nas coisas, né? Mais rápida para pegar. Mas homem não. E às vezes a gente acha que é uma cara feia, achando ruim, e eles vão perceber o que é. Às vezes é comunicação, sabe? De realmente, né? De sentar e de comunicar de maneira que seja objetiva e clara.
Aí muitas vezes acontece, eu tô sobrecarregada, chego em casa do trabalho, tá, né, sei lá, a pia, uma das meninas compartilhou, e tem pia, né, a pia tá cheia de louça ainda, aí eu tenho que fazer janta, tenho que dar banho no menino, né. Aí eu disse, mas o esposo não ajuda? Ele, não ajuda, fica deitado. Mas eu já pedisse ajuda alguma vez? Ela, não, porque ele tá vendo. Aí eu, gente, sim, ele tá vendo, mas pede, o que você pode me ajudar? Porque às vezes é só uma comunicação, sabe? Às vezes só falta comunicação. Eu sei que às vezes tem homens que são mais difíceis, né? Eu sei que tem homens que são mais machistas em relação não lava um prato, sabe assim, né? Não sei nem se é essa a palavra, mas é uma construção. Né? É uma construção. A gente também não vai mudar um ao outro da mesma maneira que a gente também não é mudada de uma hora para outra, né? É uma construção e se a gente quer estar num relacionamento saudável juntos, então realmente vai ter que ceder. Então, aí eu peguei e disse, eu fiz, então se ele também nunca pediu, aí a outra já disse isso, né? Mas o meu é trabalho de mulher, né? Ele trabalha fora, então ele não faz. Aí eu peguei e disse, certo, então assim, vamos lá, né? Estratégia, né? A mulher é estratégica, a mulher, né, sabe que quando a gente quer alguma coisa, a gente sabe como fazer. E de dizer a ele, eu tenho que fazer, tenho que lavar a louça, fazer a janta, cuidar disso, tal, tal, tal. O que tu poderia me ajudar? Eu tenho certeza que aos poucos vai se inserindo, sabe? Porque por mais que seja, né? Eu tiro pelo meu pai, né? Meu padrasto, sabe? Que ele é desse, assim, tipo, eu boto comida na mesa, eu trabalho fora, né? Minha mulher não trabalha, porque minha mãe, eu digo ela, aquela esposa troféu, né? Mas assim, mas ela não trabalha. Mas ele para pegar alguma coisa assim em casa, não. Mas hoje ela diz, eu preciso fazer isso e isso, tu pode me ajudar? Ele já faz, sabe? Ele já tira uma mesa, ele já... Porque assim, é um consenso e você vai se moldando e não fica pesado. Porque um vai ajudando o outro, sabe? Isso tem muito, né, na experiência, sabe? Sim, De aprender a exatamente. delegar. Exatamente. E assim, eu acho que hoje já perdeu-se muito esse machismo, entre aspas, vamos dizer assim, dessa questão de não, eu sou homem, eu não faço. Graças a Deus, porque antigamente as mulheres ficavam só em casa, mas Sim. hoje em dia elas trabalham. Elas têm a jornada dupla, às vezes até tripla. Sim. E graças a Deus, o meu marido, assim, ele é muito prestativo, ele me ajuda em tudo. O meu irmão também é muito, assim, de fazer, de ajudar. Porque é dessa forma que as coisas dão certo, né? E eu procuro muito, assim, que o meu filho entenda que não existe serviço da mulher, serviço do Sim. homem. Porque todo mundo mora naquela casa e, né, precisa lavar roupa, precisa fazer ajudar. comida. Uhum. Exatamente. Então, eu acho que é uma cultura que a gente vem implantando, né? Porque nós mulheres temos esse papel de estar ensinando para os nossos filhos. Porque como que meu filho vai ser para minha nora, por exemplo? Claro Sim. que ele ainda é pequeno, mas eu tenho que preparar. Sim. Exatamente, né? Dessa forma que eu acho que tem que acontecer as coisas. E tudo é uma construção Uhum. que vem, né? Eu acho muito importante isso também. E voltando a respeito do novo, vamos falar como que nós nos conhecemos, né? Era isso que eu Sim. queria falar antes e acabei indo para outro assunto. Então, eu e a Thalia, a gente se conheceu primeiro online, né? Através da mentoria do Novo, que foi uma mentoria que a gente fez com a Mariana, que foi algo também que eu falo muito que veio para curar, que muitas vezes eu me questionava por que eu estava ali. E depois tudo fez sentido, porque ele me colocou em lugares, em mesas que era para mim ser curada e também ajudar a curar, né? E aí vem muito o que a gente falou lá no início, de estender a mão, de estar com mulheres que têm o mesmo propósito, que querem estar vivendo algo novo. E o novo foi algo muito transformador na minha vida. Acredito que na tua também. Queria que você contasse um pouco para nós como que foi o novo, como que aconteceu o novo. Eu já segui a Mari, né? Maravilhosa. Segui a Mari e eu ia tentar entrar no primeiro, só que eu disse, eu acho que não dá. Daí no segundo eu fiz a inscrição e a Mari chamou, só que daí
a gente teve aquele primeiro contato ali, eu disse, eu acho que não vai dar. Até aí conversei com a Mari, expliquei pra Mari, a Mari, não, vai fazer, a gente dá um jeito, a gente vai fazer. E eu disse, até aí conversei com meu esposo, eu disse, então eu acho que agora a gente espera. Eu disse, então eu acho que na próxima turma eu entro. Ela, não, entra nessa. E foi muito de Deus, assim, muito de Deus. Eu estava nessa transição, né, de igreja, vamos dizer assim, eu estava no meio dessa transição de igreja, no meio de uma transição também profissional, né, porque eu estava deixando um filho, né, porque a minha cozinha era como se fosse um filho para mim, então eu estava me desligando também da minha cozinha, querendo ou não, voltando para casa. Para mim foi bem dolorido, porque tipo, você sair de uma cozinha já toda equipada, montada profissional, com um monte de gente para lhe ajudar, e você meio que recomeçar. Então eu tava toda nessas transições, assim. Então eu até disse a Mari, na época, eu tava meio perdida, assim, sem saber se continuava, porque eu também dava aula. Fazia cursos também para quem queria começar na confeitaria. Então eu disse, então eu vou ver se eu paro tudo e eu só dou curso mesmo, fico só nos cursos. Então eu tava perdida em relação a isso. E o novo ele veio realmente para alinhar. Mas mais que isso, eu acho que o novo veio para conhecer vocês, de verdade, assim, sabe? Para conhecer vocês, porque se não fosse o novo, não existiria nem a experiência até poderia ser, né? Porque já tinha combinado com as meninas de fazer com elas, tal. Mas assim, essa proporção que tomou em tão pouco tempo, em dezembro, né, para cá, assim, de certa forma, foi através do novo, sabe? De realmente alinhar o meu coração, de ouvir as histórias das mulheres dentro do novo, de ver que, opa, né, não é só a gente que passa por tanta coisa, sabe? Então, às vezes a gente acha que os nossos problemas estão condicionados a algumas coisas, né? Seja financeiro, ou seja emocional, e a gente vê que tem pessoas de todo tipo, né? Mulheres de todos os tipos e com problemas meio que semelhantes. A gente vê que o problema não é aquele que a gente achava que era, sabe? E o novo veio para abrir os olhos em relação a isso. E foi muito bom, muito bom. Eu digo assim, nessa parte de quando eu estava cuidando de mulheres, né, ali na célula e tal, eu mais que falava, ouvia também, mas falava, cuidava. E no novo, eu me coloquei no lugar de aluna, sabe? E de ser, vamos dizer assim, discipulada pela Mari de alguma forma, de também por vocês, de ouvir vocês, de parar e de nem falar, de só, às vezes falar, mas de só ouvir, assim, para mim foi muito enriquecedor, de ouvir o outro lado da história de maneira mais aberta, né? Porque, querendo ou não, quando você cuida de pessoas, a gente tem máscaras, né? Assim, não máscaras de maneira ruim, mas para se proteger. Então a gente nunca conta tudo, como sente, a gente não se abre da maneira que queria, até por barreiras mesmo. Porque, querendo ou não, ao longo da nossa vida a gente é tão ferido que a gente cria esses muros invisíveis para nos proteger. E no novo não tinha isso, sabe? No novo eram mulheres, de certa forma, desconhecidas que estavam se conhecendo, mas que abriam o coração de uma maneira que eu dizia: uau, como que pode ser assim? Até quando a gente abriu a experiência aqui, a mentoria aqui na cidade, quando as meninas vieram comigo, né, Sabrina e Darlet, aí que a gente teve aquele primeiro momento ali juntas, as meninas a gente foi embora no carro comentando, as meninas, meu Deus, como elas são acessíveis, o coração aberto, ficaram chocadas, porque realmente ela viu a diferença, ela disse, gente, no novo é assim, sabe? As meninas se abrem, conversam, então, isso a gente tem trazido para as nossas mesas, para as nossas quintas, né, que quem é de Pato Branco, né, a gente se reúne às quintas, todas as quintas com mulheres, e a gente tem trazido para essa segunda turma também dizer, gente, aqui é um lugar seguro, né? Você não precisa mascarar seus sentimentos, você pode abrir seu coração, né? Aqui é um lugar realmente seguro, e isso veio muito do novo, sabe? Da gente saber que realmente é um lugar seguro, que você pode se abrir, que você não precisa mascarar suas dores, e que se você quiser mascarar, tudo bem, né? Tem um tempo para tudo, né? Sabe? Porque também a gente não vai... tem pessoas que não vão dar acesso tão fácil, mas vai chegar um momento que vai querer falar, e se não quiser, tá tudo bem também, né? Sabe? Exatamente. E eu lembro muito que a Mari é uma pessoa incrível, assim, e ela tem um conhecimento também de Deus e da forma como ela explica, ela fala de Deus lindamente, e eu lembro muito que ela fala que a gente tem que saber aonde vai sangrar, né? Sim. Não vai sangrar em tanque de tubarão. E eu acho isso muito enriquecedor, vivendo a forma que nós estamos hoje, que tudo está na internet, que realmente não é que você vai ter que fingir algo, Sim. mas tem lugares Sim. Uhum. e
E sim, às vezes você vai levar para uma amiga, vai levar para alguém da sua família, mas leve para a pessoa certa, né? Não vai sangrar em tanque de tubarão. Sim, E isso é muito importante ressaltar, porque aí depois que tá feito, não tem como voltar atrás, não é mesmo? Claro que é bacana eu particularmente acabo expondo muito a minha vida e só que eu tento, não é que a gente vive uma vida perfeita, uma vida feliz, mas vamos colocar as coisas boas, não é mesmo? sim, Vamos deixar para as dificuldades para se resolver em casa, né? sim, Os problemas em casa. sim, E isso é muito importante. E eu adotei muito isso para minha vida, sabe? Outra coisa que eu falo muito e que é muito importante e que eu lembro que a Mari sempre falava. Pessoas adultas agem como sim, pessoas adultas. E falando isso, assim, parece tão normal, parece tão, nossa, mas é tão óbvio, realmente é óbvio, mas muitas pessoas não sim, agem como pessoas adultas. Como é difícil quando alguém não tem a mesma opinião que você. Como é difícil aceitar, né? Tá, mas por quê? Qual é o problema? Tá tudo certo, a gente tem que agir como adultos. Nós não somos mais crianças sim, pra fazer birra, pra se emburrar, não é mesmo? E aí a gente começa a pensar assim, cara, eu arrumei um problema de graça, sim. não é Eu mesmo? também me pego. E assim, isso acontece na vida profissional, na vida familiar, em tudo. Sim, E aí vem muito de encontro com o que você falou, né? A gente acaba dificultando sim. tudo. E seria tão prático, tão fácil. Deixa a imaturidade falar mais alto, né? Age no impulso, age com raiva, age feliz. E a imaturidade causa muitos danos, né? Exatamente, exatamente. Tali, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo. É, o que que você, o que que você quer trazer hoje de mensagem para essas pessoas que eu sempre falo assim que às vezes a gente não sabe o que que acontece do outro lado, né? O que que as pessoas estão passando, qual a necessidade, qual a dificuldade que estão vivendo. Gostaria que você trouxesse uma mensagem para deixar, para acalentar o coração de cada uma. Sim. Eu, nessa noite, eu acho que pelo todo o contexto, né, do que foi falado, a mensagem que eu queria deixar é que ainda tem lugar na mesa, né? Que ainda tem lugar na mesa. Eh, Pegando a Bíblia, né? A Bíblia nos conta, né? A gente está na Páscoa, está chegando na Páscoa, né? Então vamos lá. A Bíblia nos conta que quando Jesus ele morreu, o véu do templo, o templo ele tinha um véu que separava os compartimentos, vamos dizer assim. Então tinha o Santo dos Santos, o Santo. Então esse o lugar do Santo dos Santos, quem só poderiam entrar eram os sacerdotes. Então o povo pegava os seus sacrifícios, as suas petições e dava para o sacerdote interceder a Deus. Então havia essa cortina lá. E quando Jesus ele morreu, a Bíblia conta que a cortina ela rasgou de alto a baixo, simbolizando que o véu foi rasgado, agora você tem livre acesso. Então você não precisa mais de ninguém para orar por você, você não precisa de ninguém mais para interceder por você, porque você tem livre acesso a Deus. E por mais que às vezes a gente precisa, né, de alguém para estar junto, mas você não precisa mais estar condicionado a só isso. Então, há lugar na mesa, né, independente do que esteja passando, independente se foi ferido, né, por quem quer que seja, está passando por algum tipo de dificuldade, precisa de restauração em alguma área da vida, mas há lugar na mesa, né? Deus tem esse lugar preparado exclusivamente para você, sabe? Que possa, de alguma forma, você ser encontrada, né? Porque a Bíblia fala, né, que às vezes a gente acha assim, eu decidi ir para a igreja, eu decidi ir por Jesus, eu decidi... Não, a Bíblia fala que Ele nos atrai a Ele. Sabe? Então, né, nem por nós, ele nos amou, né? Ele nos amou primeiro. A Bíblia também fala isso. Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos de volta. Então, que você possa ser alcançada, né? Alcançado por esse amor e que você possa saber que, independente
de coisas ou feitos, mas o amor de Deus, ele não é condicionado. Se você é bonzinho, ou se você é ruim, ou se você tem atitudes boas ou atitudes não tão boas assim. Mas o amor de Deus, ele é por você, de quem você é. Porque Deus, ele é melhor do que ninguém conhece a gente, né, Lu? Às vezes eu paro assim, eu digo, meu Deus, como que o Senhor gosta de mim? Porque o negócio, né? Às vezes a gente olha assim, a gente diz, né, não merece. E não merece mesmo, por mais que a gente pareça, Deus, ele nos conhece. E Deus, ele conhece cada um de maneira individual. E mesmo assim, ele nos ama. Né? Às vezes o nosso amor é condicional. A gente ama a pessoa se fizer algo pela gente. E Deus, ele não é assim. E às vezes a gente projeta isso em Deus. A gente acha que o amor dele também é da maneira que a gente ama. Mas não. Né? O amor dele é um amor perfeito. Ele é um pai perfeito, né? Às vezes eu sei que tem pessoas que não teve experiências tão boas assim, né, com seus pais, às vezes não teve com a mãe, enfim, e às vezes ouvir isso é até chocante, pai, eu não quero, né? Tipo, mas assim, mas Deus, ele não é como o nosso pai terreno, Deus, ele não é como a nossa mãe terrena, né? Deus, ele é um pai perfeito. A Bíblia fala que pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta. A gente que é mãe, né? Se você aí também é mãe, sabe que é quase impossível esquecer, porque por mais que a gente esteja cansado e esqueça, mas os seios avisam, né? Sim. Sabe? Mas a Bíblia fala que ainda que uma mãe que amamenta esqueça, mas eu, Deus, nunca me esquecerei de ti. Então você não está no esquecimento. Por mais que ache que está só, né? Por mais que ache que muitas vezes está desamparado, mas o Senhor, ele está aí, né? Só esperando que você acesse esse lugar. Porque tem lugar na mesa. Ai, que lindo, muito obrigada, muito obrigada. Eu estou imensamente feliz de ter você aqui. Saiba que as portas do nosso podcast estão sempre abertas para você. Quero recebê-la muitas vezes, porque eu acredito muito que as pessoas precisam ouvir de Deus. As pessoas precisam, elas estão muito carentes. Todos nós estamos, precisamos nos conectarmos com Deus, voltarmos para Deus. Sim. E também gostaria que você falasse, né, o teu Instagram para as pessoas te acompanharem. A Thaly posta muitas coisas da Bíblia, reflexões, entendimento da palavra, que eu acho muito importante isso. Vocês já viram que ela fala lindamente de Deus e ela fala muito, muito, muito no Instagram. Então pode falar o teu arroba. Arroba THA, vou soletrar porque é mais coisa de mãe, né? THALY, Thaly Moraes, MORAES, Thaly Moraes. Na verdade, tá Thaliane Moraes. Na verdade, Thaliane Moraes, THALYANE, Moraes com E no final. É isso, né? Isso aí. E sigam a Thaly. E quem quiser saber mais também sobre o Experiência do Lar, pode te chamar no direct, né, Thaly? Eu deixo a recomendação que é um conhecimento muito enriquecedor para mulheres. É uma mentoria para mulheres. Sim. E quem tiver interesse pode estar te chamando. E agora, para finalizar, eu gostaria que você fizesse uma oração para nós. Amém. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo. Pai, quero te agradecer pela vida da Lu, pela vida do seu amigo. Pai, eu quero te agradecer por esse lugar. Quero te agradecer por essa porta que o Senhor tem aberto para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja, Pai amado, levado para muitos corações. Eu quero te orar também por cada uma das pessoas que estão com a gente e também pelas pessoas que ouvirão ao longo dos meses, dos anos, essa palavra, esse tempo de mesa, esse tempo de compartilhamento nosso. Pai, eu quero te orar para que o Senhor alinhe o nosso coração ao teu coração, para que o Senhor possa, nesse momento, visitar cada uma dessas pessoas. Deus, que eles possam sentir a tua presença nesse momento, possam sentir um abraço na alma. Deus, eu sei que o Senhor é o Deus que faz acontecer, o Senhor é o Deus do impossível. Por muitas coisas que nós passamos, a gente acha que não tem jeito, que não tem saída, que estamos sozinhos, mas eu te oro nessa noite para que o Senhor traga esperança ao coração dessas pessoas, reencontra o coração do teu povo. Deus, que eles possam ter essa certeza que há lugar na mesa, que o Senhor só está aguardando esse acesso. Pai, que o Senhor possa reconciliar os corações, reconcilia os corações, traz de volta
alinha, Deus, a tua vontade. Eu te oro para que o Senhor abençoe a obra das mãos da Lu, que é onde ela pise, onde ela coloque as mãos, que o Senhor possa abençoe os seus projetos, os seus planos, Pai, que o Senhor possa trazer muitos frutos do trabalho dela, Deus, aqui no podcast e também aonde ela passar, porque eu sei que o Senhor tem muita coisa ainda para fazer através da vida dela, que o Senhor possa alinhar a tua vontade, que o Senhor possa, Deus, estar presente em todo o tempo, que ela possa sentir o teu mover, que ela possa sentir o teu agir. Eu te oro pela vida de todos que nesse momento compartilharam desse tempo de mesa, em nome de Jesus, e eu te agradeço. Amém. 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 Que lindo, Amém. que lindo. Amém. Eu me emocionei. Eu sempre me emociono quando a Thali fala, porque falar de Deus é algo muito enriquecedor. Amém. E você fala muito lindamente de Deus e muitas pessoas precisam te ouvir. Acho que E agora... ama alguma coisa, né? Exatamente. E agora nós vamos ouvir a música que a Thali escolheu. Quero agradecer por você estar aqui. E como eu te falei muitas outras vezes, eu quero ter você aqui. Muito obrigada. Amém. Um beijo para todo mundo que está nos assistindo. E quinta-feira, às 19h30, estaremos aqui novamente. Um beijo. Tchau, tchau. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vida.